A vida próspera de Jó, na terra de Uz, e sua fama como homem justo por volta de 2000 a.C. Jó era conhecido em toda a região da terra de Uz como um homem extremamente rico, respeitado e, acima de tudo, profundamente justo diante de Deus. Ele possuía grandes rebanhos de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos servos que trabalhavam em suas propriedades. Sua vida era considerada uma das mais prósperas de toda aquela região, e seu nome era frequentemente citado como exemplo de integridade e temor a Deus. Além de sua riqueza material, Jó também era conhecido por sua vida moral exemplar. A Bíblia descreve que ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Isso significava que sua conduta não era apenas exterior, mas refletia um compromisso verdadeiro com princípios espirituais e com uma vida correta diante do Criador. Jó também era pai de uma grande família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e todos viviam em harmonia e alegria. Seus filhos frequentemente organizavam festas em suas próprias casas, convidando uns aos outros para celebrar juntos. Esses encontros familiares demonstravam a união e a prosperidade que cercavam a vida de Jó naquele período. Mesmo em meio a tanta abundância e felicidade, Jó demonstrava grande preocupação espiritual com seus filhos. Após cada período de festas, ele costumava oferecer sacrifícios a Deus em favor deles. Jó pensava que, talvez, algum de seus filhos pudesse ter pecado ou falado algo contra Deus em seu coração, mesmo sem perceber. Esse cuidado constante mostra o tipo de homem que Jó era. Ele não apenas vivia uma vida justa para si mesmo, mas também intercedia espiritualmente por sua família. Esse hábito revela sua profunda reverência a Deus e sua preocupação com a pureza espiritual daqueles que amava. Naquele tempo, a fama de Jó crescia cada vez mais entre os povos do Oriente. Ele era considerado o homem mais rico e mais influente de toda aquela região. Sua casa era vista como símbolo de prosperidade, honra e estabilidade, em um mundo muitas vezes marcado por dificuldades e incertezas. No entanto, por trás de toda essa prosperidade, estava prestes a se iniciar uma história que se tornaria uma das mais profundas reflexões sobre sofrimento, fé e confiança em Deus. A vida aparentemente perfeita de Jó logo seria colocada à prova de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O relato bíblico apresenta Jó justamente nesse momento de tranquilidade, quando tudo parecia estável e seguro. Essa introdução não apenas descreve sua riqueza, mas também estabelece o contraste dramático que viria a seguir, mostrando como a vida pode mudar de forma inesperada. Assim, a história começa apresentando Jó como um homem que possuía tudo o que alguém poderia desejar: riqueza, família, respeito e fé. Porém, aquilo que parecia uma vida perfeita, logo se transformaria em uma jornada intensa de provações e questionamentos profundos. A história de Jó começa, portanto, com um homem justo vivendo em prosperidade. Essa base é fundamental para compreender tudo o que acontecerá depois, pois o grande tema do livro não é apenas o sofrimento, mas o mistério da fé diante das maiores dificuldades da vida. A reunião celestial, em que Satanás questiona a fidelidade de Jó diante de Deus, por volta de 2000 a.C. Em um momento descrito no livro de Jó, ocorre uma cena surpreendente no céu, onde os chamados filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. Entre eles, também aparece Satanás, cuja presença naquele encontro chama a atenção e prepara o cenário. Para um dos diálogos mais intrigantes de toda a narrativa bíblica, Deus então dirige uma pergunta direta a Satanás, perguntando de onde ele vinha. Satanás responde que estava andando pela terra, observando tudo o que acontece entre os seres humanos. Essa resposta sugere sua constante vigilância e sua busca por falhas ou fraquezas nas pessoas. Nesse momento, Deus menciona Jó como exemplo de fidelidade. Ele declara que não havia ninguém na terra como Jó, um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Essa afirmação coloca Jó como modelo de justiça diante do próprio céu. Satanás, porém, responde com desconfiança. Ele questiona se a fidelidade de Jó é realmente verdadeira ou se ela existe apenas porque Jó vive cercado de proteção e prosperidade. Segundo Satanás,
Qualquer pessoa serviria a Deus se recebesse tantas bênçãos. Satanás argumenta que Deus havia colocado uma espécie de proteção ao redor de Jó, de sua família e de todos os seus bens. Por causa dessa proteção, nada de ruim poderia atingir sua vida. Dessa forma, a fidelidade de Jó seria, segundo Satanás, motivada apenas pelo conforto. Em seguida, Satanás faz uma provocação direta. Ele afirma que, se Deus permitisse que todos os bens de Jó fossem tirados, o homem certamente amaldiçoaria Deus diante de todos. Essa acusação transforma a situação em um grande teste espiritual. Deus então responde, aceitando o desafio, mas estabelece um limite claro. Satanás poderia tocar em tudo o que pertencia a Jó, mas não poderia ferir o próprio homem naquele momento. Com essa permissão limitada, inicia-se a grande prova que marcaria a história de Jó. Essa cena revela uma dimensão espiritual invisível por trás da vida humana. O sofrimento que Jó enfrentaria não seria resultado de pecado pessoal, mas parte de uma disputa espiritual sobre a verdadeira natureza da fé humana. A narrativa mostra que, muitas vezes, os acontecimentos da vida podem ter significados que vão além da compreensão humana imediata. O livro de Jó apresenta esse cenário celestial justamente para revelar que a história que se desenrolaria na Terra tinha implicações muito maiores. Assim termina a reunião celestial que dá início às provações de Jó. O que parecia uma vida tranquila, agora se tornaria palco de uma das maiores histórias de perseverança e fé já registradas nas Escrituras. A primeira provação, a perda dos rebanhos, servos e filhos de Jó, em um único dia, por volta de 2000 a.C. Após a conversa celestial entre Deus e Satanás, inicia-se a primeira grande provação na vida de Jó. O homem que era conhecido por sua prosperidade e estabilidade enfrentaria, em um único dia, uma sequência de tragédias que mudaria completamente sua realidade. Tudo começa enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, celebrando mais um de seus encontros familiares. Enquanto isso, os trabalhadores cuidavam dos animais e das propriedades espalhadas pela terra de Uz. De repente, um mensageiro chega correndo até Jó, trazendo notícias terríveis. Ele relata que os sabeus atacaram as propriedades, levaram os bois e as jumentas e mataram os servos que cuidavam deles. Apenas aquele mensageiro havia sobrevivido para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chega com mais uma tragédia. Ele informa que um fogo vindo do céu caiu sobre as ovelhas e os servos que as guardavam, consumindo tudo completamente. Mais uma vez, apenas ele havia escapado para contar o ocorrido. Antes que Jó pudesse sequer processar aquela perda, um terceiro mensageiro aparece. Ele conta que os caldeus haviam formado 3 grupos de ataque, capturado os camelos e matado todos os servos que cuidavam deles. Assim, outra grande parte da riqueza de Jó desaparecia. Mas a notícia mais devastadora ainda estava por vir. Um quarto mensageiro chega com palavras que abalariam qualquer coração. Ele relata que um forte vento do deserto atingiu a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos. A força do vento derrubou a casa inteira sobre os jovens, e todos morreram naquele momento. Nenhum dos filhos de Jó sobreviveu ao desastre. O mensageiro explica que apenas ele conseguiu escapar para trazer a terrível notícia. Em poucas horas, Jó havia perdido praticamente tudo o que possuía: seus rebanos, seus servos e, o mais doloroso de tudo, seus 10 filhos. Aquilo que parecia uma vida perfeita havia sido destruído de forma repentina e devastadora. Diante de uma sequência tão cruel de tragédias, a reação de Jó surpreende. Ele se levanta, rasga seu manto em sinal de profunda dor, raspa a cabeça e se prostra com o rosto em terra. Mesmo em meio ao sofrimento, ele escolhe uma atitude inesperada. Jó declara que veio ao mundo sem nada, e que também partiria sem levar nada. Ele afirma que o Senhor havia dado todas as coisas, e que o Senhor também havia permitido que fossem tiradas. E, apesar da dor imensa, Jó não amaldiçoa Deus. A segunda provação, a doença dolorosa que cobre o corpo de Jó de feridas por volta de 2000 a.C., depois de todas as perdas materiais e familiares, ocorre uma nova reunião celestial semelhante à anterior. Mais uma vez, Satanás se apresenta diante de Deus e novamente surge a discussão sobre a fidelidade de Jó.
Deus destaca que, mesmo após perder tudo, Jó continuava firme em sua integridade e não havia abandonado sua fé. Essa declaração demonstra que a primeira acusação de Satanás havia falhado, pois Jó não amaldiçoou Deus após perder suas riquezas e seus filhos. Satanás então apresenta um novo argumento. Ele afirma que uma pessoa pode suportar muitas perdas externas, mas dificilmente continuará fiel se sua própria saúde for atingida. Segundo ele, se Jó fosse ferido fisicamente, certamente abandonaria sua fé. Diante dessa nova acusação, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas novamente estabelece um limite claro. Satanás não poderia tirar a vida de Jó. Assim, a nova provação se concentraria apenas no sofrimento físico. Logo após essa autorização, Jó é atingido por uma doença terrível. Seu corpo passa a ser coberto por feridas dolorosas, descritas como úlceras malignas que se espalham da cabeça aos pés. A dor era constante e intensa. A situação de Jó torna-se ainda mais humilhante. Ele passa a se sentar sobre cinzas, símbolo de luto e sofrimento profundo, e usa um pedaço de cerâmica quebrada para raspar as feridas do corpo, tentando aliviar a coceira e a dor. Aquele homem que antes era respeitado e admirado, agora se encontrava em condição miserável. Sua aparência havia mudado completamente, e sua vida parecia ter se transformado em um retrato de sofrimento extremo. A dor física se somava à dor emocional da perda de sua família e de seus bens. Jó agora enfrentava não apenas o luto, mas também uma enfermidade que parecia consumir suas forças dia após dia. Mesmo nesse estado, a história destaca que Jó ainda não havia abandonado sua fé. Sua condição se tornava cada vez mais difícil, mas sua relação com Deus permanecia firme, apesar das circunstâncias devastadoras. Essa segunda provação aprofunda o drama da narrativa. Agora, não apenas os bens e a família haviam sido atingidos, mas o próprio corpo de Jó se tornara campo de sofrimento, levando a história a um nível ainda mais intenso de provação. O conselho amargo da esposa de Jó para que ele amaldiçoe a Deus e morra por volta de 2000 a.C. Em meio ao cenário de dor e sofrimento que cercava Jó, surge uma das falas mais marcantes e dramáticas de toda a narrativa bíblica. Sua esposa, que também havia perdido os filhos e toda a prosperidade da família, observa a condição miserável em que ele se encontrava. Ela vê Jó sentado sobre as cinzas, coberto de feridas, raspando o corpo com um pedaço de cerâmica quebrada. Aquele homem que antes era respeitado e poderoso, agora parecia destruído física e emocionalmente. Diante dessa situação devastadora, a esposa de Jó expressa sua revolta e desespero. Suas palavras revelam um impacto profundo que as tragédias tiveram sobre sua própria fé e esperança. Ela se aproxima de Jó e faz uma pergunta carregada de incredulidade. Ela questiona se ele ainda continuava firme em sua integridade depois de tudo o que havia acontecido, com a família e com suas riquezas. Em seguida, ela dá um conselho duro e desesperado. Ela sugere que Jó amaldiçoe a Deus e morra, como se essa fosse a única forma de escapar daquele sofrimento interminável. Essas palavras refletem o limite emocional que ela havia atingido. Para ela, a vida já não parecia ter sentido depois de tantas perdas. Sua reação demonstra o quanto o sofrimento pode abalar profundamente a fé de uma pessoa. A resposta de Jó, porém, revela novamente sua postura espiritual. Ele responde dizendo que sua esposa estava falando como alguém que não compreende a profundidade da fé diante das adversidades. Jó afirma que, se estavam dispostos a receber coisas boas da parte de Deus durante os tempos de prosperidade, também deveriam aceitar as dificuldades quando elas surgissem. Essa declaração mostra que Jó não via sua relação com Deus baseada apenas em recompensas. Para ele, a fé não dependia das circunstâncias favoráveis da vida, mas de uma confiança mais profunda no caráter divino. Assim, mesmo diante do conselho desesperado de sua própria esposa, Jó continua firme em sua integridade. O texto bíblico destaca que, apesar de toda a dor, ele não pecou com seus lábios, nem abandonou sua fé em Deus. A chegada dos 3 amigos de Jó, para consolá-lo em meio ao sofrimento,
por volta de 2000 a.C. Após todas as tragédias que haviam atingido a vida de Jó, a notícia de seu sofrimento começou a se espalhar pelas regiões ao redor. 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, o Temanita, Bildade o Suita e Zofar, o Naamatita, ouviram falar sobre tudo o que havia acontecido com ele. Esses homens eram conhecidos por sua sabedoria e experiência, e ao saberem da situação de Jó decidiram viajar juntos para visitá-lo. O objetivo inicial daquela viagem era demonstrar solidariedade, oferecer consolo e compartilhar o peso da dor que ele estava enfrentando. Quando finalmente se aproximaram do lugar onde Jó estava, os amigos quase não conseguiram reconhecê-lo. A aparência daquele homem que antes era próspero e respeitado, agora estava completamente transformada pelo sofrimento e pela doença que cobria seu corpo. Ao perceberem que era realmente Jó diante deles, ficaram profundamente abalados. O choque foi tão grande que eles começaram a chorar em voz alta. Rasgaram suas roupas em sinal de luto e jogaram pó sobre a própria cabeça, um gesto tradicional de tristeza profunda naquela cultura. Depois disso, eles se sentaram no chão ao lado de Jó. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram ali com ele em silêncio, observando o tamanho de sua dor, e sem encontrar palavras para expressar o que sentiam. Esse período de silêncio mostra que, naquele primeiro momento, os amigos compreenderam a gravidade da situação. Eles perceberam que nenhuma palavra seria suficiente para aliviar o sofrimento que Jó estava enfrentando. Durante aqueles dias, Jó continuava sentado sobre as cinzas, suportando as dores físicas causadas pelas feridas em seu corpo. O silêncio dos amigos criava um ambiente pesado, onde a presença deles era uma forma de companhia diante da tragédia. Essa cena é uma das mais marcantes do início da história, pois revela um momento de empatia e respeito diante da dor humana. Antes de qualquer debate ou acusação, os amigos simplesmente permanecem ao lado de Jó. No entanto, aquele silêncio inicial logo daria lugar a uma longa sequência de discursos e discussões sobre a causa do sofrimento de Jó. O consolo que havia motivado a visita começaria a se transformar em confrontos e questionamentos. Assim, a chegada dos 3 amigos marca o início de uma nova etapa na narrativa do livro. A partir desse momento, o sofrimento de Jó não seria apenas físico e emocional, mas também acompanhado de intensos debates sobre justiça, pecado e fé. O lamento profundo de Jó, ao amaldiçoar o dia de seu nascimento por volta de 2000 a.C. Depois de 7 dias de silêncio absoluto ao lado de seus amigos, Jó finalmente rompe o silêncio que dominava aquele ambiente carregado de dor. Suas primeiras palavras não são de revolta contra Deus, mas de profundo desespero diante da própria existência. Jó começa expressando um lamento intenso, desejando que o dia de seu nascimento nunca tivesse existido. Para ele, seria melhor que aquele dia tivesse sido apagado da história, como se nunca tivesse acontecido. Ele fala sobre a noite em que foi concebido, e declara que gostaria que aquela noite tivesse sido envolvida por escuridão eterna. Em sua dor, Jó descreve um desejo profundo de que o momento de sua chegada ao mundo tivesse sido completamente eliminado. Esse discurso revela o nível extremo de sofrimento emocional que ele estava enfrentando. Jó não amaldiçoa Deus diretamente, mas questiona o próprio sentido de ter nascido para viver tanta dor. Ele pergunta por que alguém que está destinado ao sofrimento recebe o dom da vida. Para Jó, naquele momento, a morte pareceria mais desejável do que continuar vivendo sob o peso das perdas e da doença. Em seu lamento, ele observa que muitas pessoas que vivem em sofrimento profundo desejam a morte, mas ela parece não chegar. Esse pensamento mostra como sua angústia havia atingido níveis quase insuportáveis. Jó também menciona que aqueles que já morreram parecem descansar em paz, livres das dores e das injustiças que existem na vida. Essa comparação revela sua sensação de injustiça diante da realidade que estava vivendo. Apesar de toda essa angústia, suas palavras ainda demonstram reflexão e profundidade. O discurso de Jó não é apenas um grito de dor, mas também uma meditação sobre o sofrimento humano. Esse momento marca o início de um longo diálogo filosófico e espiritual que atravessa todo o livro. A pergunta central que começa a surgir é: por que pessoas justas sofrem? Assim, o lamento de Jó não é apenas um desabafo pessoal. Ele se torna a abertura para uma das maiores discussões sobre sofrimento
justiça divina e fé que aparecem nas Escrituras. Os longos discursos de Elifaz, Bildade e Zofar acusando Jó de pecado oculto por volta de 2000 a.C., depois de ouvir o lamento profundo de Jó, os amigos que estavam ao seu lado começam finalmente a falar. O primeiro a se pronunciar é Elifaz, considerado o mais experiente entre eles. Elifaz inicia sua fala de forma aparentemente gentil, lembrando que Jó havia sido alguém que encorajava outras pessoas em momentos difíceis. Ele menciona que Jó costumava fortalecer os fracos e aconselhar aqueles que estavam passando por dificuldades. No entanto, após essa introdução, o tom do discurso começa a mudar. Elifaz sugere que ninguém sofre sem motivo e que, de alguma forma, o sofrimento de Jó deveria estar ligado a algum erro ou pecado cometido por ele. Ele afirma que, em sua experiência, aqueles que plantam injustiça acabam colhendo sofrimento. Essa ideia reflete uma visão comum na época, de que a dor era sempre consequência direta de falhas morais. Em seguida, Bildade entra na conversa com um discurso ainda mais direto. Ele declara que Deus não perverte a justiça e sugere que, se os filhos de Jó morreram, provavelmente foi porque haviam cometido algum pecado. Bildade aconselha Jó a buscar a Deus e a reconhecer possíveis erros. Segundo ele, se Jó realmente fosse puro e justo, Deus certamente restauraria sua prosperidade e mudaria sua situação. O terceiro amigo, Zofar, apresenta um discurso ainda mais duro. Ele acusa Jó de falar demais e afirma que, na verdade, Jó estava sendo tratado com mais misericórdia do que merecia. Zofar chega a declarar que, se Deus revelasse toda a verdade sobre Jó, ele perceberia que seu castigo era até menor do que deveria ser. Essa afirmação intensifica o clima de acusação contra o homem que já estava sofrendo. Esses discursos revelam uma visão rígida de justiça, na qual o sofrimento sempre indica culpa. Para os amigos, era impossível que um homem justo passasse por tantas tragédias sem ter cometido algum erro grave. Assim, o que começou como uma visita para consolar Jó passa a se transformar em um intenso debate. Os amigos passam a defender a ideia de que o sofrimento de Jó era consequência de pecados ocultos. A defesa de Jó, de sua inocência, diante das acusações dos amigos, por volta de 2000 a.C., após ouvir as acusações e argumentos de seus amigos, Jó começa a responder com firmeza. Ele reconhece que suas palavras podem parecer desesperadas, mas insiste que seu sofrimento não é resultado de algum pecado secreto. Jó afirma que compreende muitas das ideias que seus amigos estão apresentando, mas argumenta que a realidade da vida é muito mais complexa do que eles estavam sugerindo. Ele observa que muitas vezes pessoas injustas parecem prosperar, enquanto pessoas justas enfrentam dificuldades. Esse fato, segundo ele, demonstra que a vida não segue sempre uma lógica simples, de recompensa e punição imediata. Jó também expressa frustração com a atitude de seus amigos. Em vez de trazer consolo, eles estavam aumentando seu sofrimento com acusações e julgamentos. Ele declara que gostaria de apresentar seu caso diretamente diante de Deus. Jó deseja ter a oportunidade de explicar sua situação e entender por que aquelas tragédias haviam acontecido com ele. Em vários momentos, ele reafirma sua convicção de que não havia cometido nenhuma injustiça que justificasse tamanho sofrimento. Essa defesa constante demonstra sua consciência limpa. Jó também critica a maneira como seus amigos estavam interpretando a situação. Para ele, eles estavam repetindo ideias tradicionais, sem realmente compreender o que estava acontecendo. Apesar da dor e da confusão, Jó ainda demonstra fé em Deus. Ele acredita que, de alguma forma, sua integridade seria reconhecida no final. Essas respostas de Jó revelam um homem que não está apenas sofrendo, mas também refletindo profundamente sobre justiça, sofrimento e fé. Assim, a defesa de Jó marca uma fase importante do livro, onde o sofrimento humano passa a ser analisado com mais profundidade, questionando explicações simples para problemas complexos. A intervenção do jovem Eliú, que critica tanto Jó quanto seus amigos, por volta de 2000 a.C. Depois de muitos capítulos de debate entre Jó e seus três amigos, surge um novo personagem na narrativa. Seu nome é Eliú, um jovem que havia permanecido em silêncio enquanto os mais velhos discutiam. Eliú havia esperado pacientemente
porque acreditava que a sabedoria deveria vir com a idade. No entanto, ao ouvir todos os argumentos apresentados, ele começa a sentir indignação, tanto com Jó quanto com os 3 amigos. Ele fica irritado com os amigos porque, apesar de acusarem Jó repetidamente, não conseguiram provar que ele havia cometido algum pecado específico. Ao mesmo tempo, Eliú também critica Jó por, em sua dor, ter falado de forma que parecia questionar a justiça de Deus. Para Eliú, nenhuma pessoa poderia colocar em dúvida o caráter divino. Eliú então inicia um longo discurso, tentando apresentar uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Ele argumenta que Deus pode usar dificuldades e dores como forma de ensinar, corrigir ou orientar as pessoas. Segundo Eliú, o sofrimento nem sempre é punição por pecados passados. Em alguns casos, pode ser uma forma de impedir que alguém se desvie ou de conduzir a pessoa a uma compreensão mais profunda. Ele também destaca que Deus fala com os seres humanos de diferentes maneiras, inclusive por meio de sonhos, advertências e situações difíceis. Eliú insiste que Deus é justo e que seus caminhos são muito maiores do que a compreensão humana. Por isso as pessoas não deveriam concluir rapidamente que Deus está sendo injusto. Seus discursos tentam ampliar a discussão que havia se tornado repetitiva entre Jó e os amigos. Eliú procura apresentar uma explicação mais complexa para o sofrimento humano. Assim, a intervenção de Eliú prepara o cenário para o momento mais importante do livro, quando o próprio Deus finalmente se manifesta para responder às perguntas que surgiram durante todo o debate. A aparição de Deus, no meio da tempestade, para responder a Jó por volta de 2000 a.C. Depois de longos discursos, acusações e defesas que haviam se estendido por muito tempo, finalmente ocorre o momento mais aguardado da narrativa. Deus decide responder diretamente a Jó. A manifestação divina acontece de forma impressionante, surgindo no meio de uma poderosa tempestade. A presença de Deus não vem acompanhada de explicações simples ou justificativas diretas para o sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus começa a falar, revelando a grandeza da criação e a limitação do entendimento humano diante dos mistérios do universo. A primeira pergunta que Deus faz é profundamente simbólica. Ele pergunta onde Jó estava quando os fundamentos da terra foram estabelecidos. Essa pergunta mostra que o conhecimento humano é pequeno diante da imensidão da obra divina. Deus continua descrevendo diversos aspectos da criação. Ele fala sobre o momento em que as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus celebravam quando o mundo foi formado. Essas imagens demonstram a grandeza e a beleza do ato da criação. Em seguida, Deus questiona Jó sobre os limites do mar, perguntando quem determinou até onde as águas poderiam avançar. Ele explica que foi o próprio Deus quem colocou portas e limites para o oceano. Deus também fala sobre o nascer do sol, sobre a luz que se espalha pela terra e sobre os caminhos do vento. Cada pergunta revela detalhes do funcionamento do mundo, que estão muito além da compreensão humana. A intenção dessas perguntas não é humilhar Jó, mas mostrar que a realidade é muito mais complexa do que qualquer ser humano consegue perceber. Deus está demonstrando que sua sabedoria governa toda a criação. Ao ouvir essas palavras, Jó começa a perceber que sua perspectiva sobre o sofrimento era limitada. Ele havia buscado respostas dentro de um universo muito menor do que a realidade governada por Deus. A manifestação divina muda completamente o tom da história. Agora não são mais amigos discutindo teorias, mas o próprio Criador revelando sua autoridade sobre o mundo. Assim, a aparição de Deus no meio da tempestade marca o ponto central do livro. A narrativa deixa de focar apenas no sofrimento humano e passa a revelar a grandeza do governo divino sobre toda a criação. As perguntas divinas sobre a criação do universo e os mistérios da natureza por volta de 2000 a.C. Após iniciar sua fala no meio da tempestade, Deus continua dirigindo uma série de perguntas profundas a Jó. Essas perguntas percorrem diferentes aspectos da natureza, mostrando que o universo funciona sob uma sabedoria muito maior do que a compreensão humana. Deus pergunta se Jó conhece os depósitos da neve ou os reservatórios do granizo. Essas imagens mostram fenômenos naturais que, mesmo hoje, continuam despertando admiração e curiosidade sobre o funcionamento do mundo. Ele também pergunta se Jó sabe onde mora a luz
ou por onde a escuridão se espalha? Essas perguntas não são apenas científicas, mas também poéticas, revelando a beleza e o mistério presentes na criação. Deus descreve os caminhos das estrelas e pergunta se Jó é capaz de guiar as constelações pelos céus. Ele menciona grupos de estrelas e demonstra que todo o cosmos está sob uma ordem cuidadosamente estabelecida. Em seguida, Deus fala sobre as chuvas que caem sobre regiões desertas, onde não há seres humanos. Com isso, ele mostra que sua criação não existe apenas para servir ao homem, mas possui um propósito muito maior. A narrativa também apresenta perguntas sobre diversos animais selvagens. Deus pergunta se Jó pode alimentar o leão ou cuidar dos filhotes do corvo quando eles clamam por comida. Esses exemplos mostram que o cuidado divino se estende a toda a vida existente no planeta. Mesmo as criaturas mais distantes do olhar humano estão incluídas dentro do equilíbrio da criação. Deus continua mencionando animais como a cabra montesa, o jumento selvagem e o boi indomável. Cada exemplo revela comportamentos e características que demonstram a diversidade da vida criada. A sequência de perguntas faz Jó perceber que o universo é vasto e complexo demais para ser completamente compreendido pela mente humana. O sofrimento de um indivíduo faz parte de uma realidade muito maior. Assim, as perguntas divinas sobre a criação não são respostas diretas para o sofrimento de Jó, mas revelações da grandeza de Deus. Elas mostram que confiar em Deus exige reconhecer os limites do próprio entendimento humano. A humilhação e o arrependimento de Jó diante da grandeza de Deus por volta de 2000 antes de Cristo. Depois de ouvir a longa série de perguntas feitas por Deus, Jó percebe a dimensão da diferença entre o conhecimento humano e a sabedoria divina. Aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar uma nova perspectiva. Diante da revelação da grandeza da criação e da autoridade de Deus sobre todas as coisas, Jó reconhece que suas palavras haviam sido precipitadas. Ele entende que havia falado sobre assuntos muito maiores do que sua capacidade de compreensão. Jó responde a Deus dizendo que havia falado sobre coisas que não entendia plenamente. Ele admite que os mistérios da criação estavam além de seu alcance e que sua visão era limitada. Esse momento marca uma profunda transformação interior. Jó deixa de buscar respostas detalhadas para cada sofrimento e passa a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Ele declara que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora havia tido uma experiência direta com a presença divina. Essa afirmação revela uma mudança espiritual muito profunda. Jó, então, expressa arrependimento e humildade. Ele se coloca em posição de reverência diante de Deus, reconhecendo que sua compreensão era pequena diante da grandeza do Criador. Esse arrependimento não significa que Jó havia cometido os pecados de que foi acusado pelos amigos. O arrependimento está relacionado à forma como ele havia questionado Deus em sua dor. A experiência transforma completamente a maneira como Jó vê sua própria história. Ele entende que a fé não depende de compreender todos os detalhes da vida. Esse momento representa o ponto de reconciliação entre Jó e Deus. A confiança substitui a angústia que havia dominado seu coração durante todo o período de sofrimento. Assim, a humilhação e o arrependimento de Jó mostram que o verdadeiro encontro com Deus pode transformar a maneira como uma pessoa entende o sofrimento e a própria existência. A repreensão de Deus aos amigos de Jó e a ordem para que Jó interceda por eles por volta de 2000 a.C. Após falar com Jó e revelar a grandeza da criação, Deus dirige sua atenção aos 3 amigos que haviam participado dos longos debates. Ele faz Bildade e Zofar agora enfrentariam a avaliação do próprio Deus. Deus declara que estava irado contra eles porque não haviam falado corretamente sobre ele, como Jó havia feito. Essa afirmação surpreende, pois durante todo o debate, os amigos acreditavam estar defendendo a justiça divina. A principal falha dos amigos estava na maneira simplista como interpretaram o sofrimento. Eles insistiram repetidamente que Jó estava sendo castigado por pecados ocultos, algo que não correspondia à realidade. Deus então ordena que os amigos ofereçam sacrifícios como sinal de arrependimento. Eles deveriam levar 7 novilhos e 7 carneiros para apresentar diante de Deus. No entanto, o detalhe mais significativo da ordem divina é que Jó deveria orar por eles. O homem que havia sido acusado e criticado
agora se tornaria o intercessor diante de Deus. Essa ordem revela uma grande inversão na história. Aquele que foi tratado como culpado agora é reconhecido por Deus como alguém que falou corretamente. Os amigos obedecem à orientação divina e apresentam os sacrifícios conforme foi ordenado. Em seguida, Jó ora por eles diante de Deus. O texto bíblico afirma que Deus aceita a oração de Jó. Esse momento representa não apenas o perdão dos amigos, mas também a restauração da dignidade de Jó diante daqueles que o haviam acusado. A atitude de Jó também demonstra generosidade espiritual. Mesmo depois de tudo o que havia enfrentado, ele intercede em favor daqueles que o haviam julgado. Assim, essa cena mostra que o livro de Jó não trata apenas de sofrimento, mas também de reconciliação, perdão e restauração das relações entre as pessoas. A restauração de Jó com riquezas, nova família e longa vida por volta de 2000 a.C. Depois que Jó ora por seus amigos e o conflito é resolvido, a narrativa chega ao momento final da história. Deus inicia um processo de restauração que transforma novamente a vida de Jó. A Bíblia afirma que Deus restitui tudo o que Jó havia perdido. Suas riquezas são restauradas de forma ainda maior do que antes. Ele volta a possuir grandes rebanhos, servos e uma posição de honra entre os povos da região. Os números mencionados no texto mostram que suas posses foram duplicadas. Jó passa a ter o dobro de ovelhas, camelos, bois e jumentas em comparação com aquilo que possuía antes das provações. Seus parentes e conhecidos também voltam a visitá-lo. Eles compartilham refeições com ele e demonstram solidariedade após o período de sofrimento que havia enfrentado. Cada um traz presentes e peças de prata, contribuindo para a reconstrução de sua vida. Esse retorno da comunidade mostra que sua honra e seu respeito haviam sido restaurados. Jó também recebe novamente a bênção de uma família. Ele passa a ter 7 filhos e 3 filhas, assim como antes. Suas filhas são descritas como as mais belas de toda a região. Um detalhe curioso é que as filhas de Jó recebem herança juntamente com seus irmãos, algo incomum para aquela época. Isso demonstra um ambiente familiar marcado por justiça e generosidade. Após sua restauração, Jó vive muitos anos. O texto afirma que ele viveu 140 anos depois dessas provações, vendo seus filhos, netos e bisnetos. Sua vida termina em paz, depois de uma longa existência marcada por sofrimento, aprendizado e restauração. A história de Jó encerra mostrando que sua fé permaneceu firme até o fim. Assim termina o livro de Jó, uma das narrativas mais profundas da Bíblia sobre sofrimento, fé e confiança em Deus, mesmo quando as respostas parecem impossíveis de compreender.